chama-se capacidade de manter relacionamento, de conviver bem com seus semelhantes. Então, essa é a definição do dicionário, a capacidade de manter relacionamento, de conviver bem com seus semelhantes. Essa palavra, ela abrange várias coisas, né? Porque o relacionamento, você pode ter ele com diferentes formas. Né? Você pode ter o relacionamento... E eu fiz uma pirâmide, e eu vou compartilhar ela aqui. Eu acho que agora eu aprendi. Para a gente começar aqui, peraí. Tá chique, hein? Tá manjando agora. Tô aprendendo. Renato, chama o Pedro aí. Depois que eu fiz aqui, o que eu faço? Compartilhar? Manjando, aperta aqui. Compartilhar. Aperta aí. Ai, não vou ver, não. Vocês estão me ouvindo? Sim. Peraí, que não deu certo, peraí. A gente tá te vendo ainda, não compartilhou, não. Aí, deu certo. Aí deu. Não, deixa daquele jeito. Pronto. Então, como eu não vou ver vocês me escutam aí, por favor. Essa pirâmide mostra, o que eu coloquei nessa pirâmide? O que a gente se relaciona hoje? Né? Igual eu falei, a gente pode se relacionar de várias formas. O primeiro que eu coloquei aí é a Trindade. Quem faz parte da Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Nós que somos cristãos, nós temos que nos relacionar com eles. Depois, nessa hierarquia, vem quem? Pai e mãe. Né? É um vínculo, um relacionamento muito forte que a gente tem. E, incluindo pai e mãe, vem o quê? A família. Né? Seu irmão, sua irmã, seus avós, seu tio, sua tia. Depois disso, o que vem? A igreja. A igreja que você pertence. Mas eu me relaciono com a igreja? Sim. Você se relaciona com a igreja, mesmo que às vezes você... mas eu não faço parte de nenhum departamento. Mas você se relaciona. Na hora que você está tomando a ceia, no partir do pão ali, você está se relacionando com seus irmãos na igreja. Então, mesmo que você não faz parte de nenhum departamento, você se relaciona. Depois, vem os amigos, a sociedade, né? Seu ambiente de trabalho, os seus amigos, né? Amigos, você tem gente que tem amigo de infância que até hoje se relaciona com eles. Então, isso é muito legal, esse relacionamento. E depois vem o quê? Um casamento, né? Mais para frente, você vai se relacionar assim, você vai, né, como diz na palavra, você vai largar o pai e a mãe e vai iniciar, né, sua esposa ou seu esposo. Então, você vai ter que se relacionar com ele. E assim diante. Aí tem o próximo, peraí. E aqui, o que eu coloquei? A faixa etária, né? Que a gente passa, as fases que a gente passa. Então, né, a gente nasce, criança já começa a se relacionar. Né? Aqueles que nascem no berço evangélico já se relaciona com quem? Com Deus, já desde pequenininho já ali aprende. Mesmo aqueles que não são da igreja evangélica ou evangélica ou tem outra religião, eles já começam a se relacionar, né? E aí depois você vem na sua adolescência, dos 12 aos 18 anos, o seu relacionamento já muda. Né? Você já está passando para outra fase, então já é outro tipo de relacionamento.
Os jovens, que é a faixa etária dos 19 aos 26 anos, já é outra forma de se relacionar. Já não é mais com uma criança, né? Ele já é um jovem, já está amadurecendo, ele já passou por várias experiências, já aprendeu o certo ou o errado, né? Então, isso aí, tudo envolve um relacionamento. E aí, depois você vai para o adulto, né? O jovem adulto, que é a partir dos 26 anos. Né? Que aí tem muitos que já estão no casamento, já estão com filhos, aí é outro relacionamento. E assim vai guardando aí para a gente aprender. Eu trouxe também uma pesquisa, vou ler aqui para a gente, que eu quis escrever, porque eu acho que a gente grava mais, não sei se é porque eu sou assim. Foi um estudo feito pela faculdade lá nos Estados Unidos. Eles estão estudando 724 pessoas para descobrir quais os fatores sociais que mais influenciam na longevidade, na felicidade e a resiliência. Eles encontraram 3 fatores que influenciam. Então, nesse estudo, eles tiraram 3 lições que fazem parte do relacionamento. O primeiro, conexão social faz bem ao ser humano, enquanto a solidão mata. O segundo fator que eles encontrou, a qualidade das relações é mais importante do que a quantidade. E a terceiro, relacionamentos felizes e duradouros protegem a saúde física e mental. Né? Isso aí, gente, se a gente for olhar, você fala assim, não, mas isso aí a gente... É uma coisa bem lógica, né? Mas olha, você vê o que a palavra de Deus fala. Saber que precisamos ter bom relacionamento já está mais do que claro. Por isso, Jesus ensina aos discípulos a orar. Na oração, que está lá, se vocês quiserem abrir comigo, lá em Mateus 6, do versículo 9 ao 15, fala que Jesus ensina a orar, Jesus deixa bem claro que a vida acontece a partir dos relacionamentos. Entre quem? O ser humano e Deus, e entre o ser humano e o ser humano. Ao mencionar que o perdão deve ser dado aos homens e perdido a Deus. Vou interromper aqui para a gente ler lá, peraí. Peraí só um pouquinho. Lá em Mateus... Olha agora. Amém. Aí lá em Mateus fala que a oração, que foi mencionado lá no estudo, fala a oração, né? Como devemos orar? Foi quando Jesus ensinou os discípulos, né? Lá no Mateus 6, versículo 5. E quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para ser vistos aos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Vamos pular lá para o 9, que é onde que eu quero. Comecei lá do começo, né? Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui Jesus estava ensinando para os discípulos o quê? Relacionamento. Se você não perdoar o seu irmão, né, ele deixa bem claro aqui, tampouco vosso Pai vai vos perdoar. Porém, se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará.
Então, aqui Jesus já começou a mostrar para os discípulos uma questão de relacionamento. E relacionamento com ele e relacionamento com o seu próximo, né? Mas eu não vi isso só aqui no Velho Testamento, só nessa parte aqui. Eu vi isso, se você for ler a Bíblia, tem vários tipos de relacionamento. Então, assim, por isso que eu naquela pirâmide, eu coloquei. Porque você vai se relacionar com Deus, a Trindade. Por que eu coloquei a Trindade? Porque você relaciona através de Jesus, que é a nossa ponte, nós nos relacionamos com Deus. E nós nos relacionamos com o Espírito Santo, que nos ajuda. E depois, você tem a sua obrigação de honrar o seu pai e sua mãe. É um relacionamento. Então, por isso que essa parte de relacionamento, eu fui estudando, e fui vendo que abrange muitas coisas. Mas hoje eu quero focar mais assim, não vou já desmiuçar as outras coisas, o pai, a mãe, o pai, mas depois a gente vai continuar, porque eu acho que hoje não vai dar tempo de falar tudo, mas semana que vem a gente vai aprender um pouco sobre isso, sobre as partes, como me relacionar com Deus, como me relacionar com o pai e a mãe, como me relacionar com a igreja, como me relacionar, eu que sou cristão, com a sociedade, num casamento, porque aqui tem jovens que já estão aí orando por um esposo, por uma esposa. Então, você já tem que começar a olhar. E a Bíblia, ela nos dá isso. Ela nos dá essa direção. Então, hoje, para a gente começar, dando continuidade nisso que eu falei, eu vou perguntar para vocês não brigarem, eu quero a participação de todo mundo, que eu tenho certeza que se eu fazer uma pergunta que todo mundo vai querer responder, porque vocês são aplicados. Então, para não brigar, eu vou escolher alguns aqui para dar uns exemplos aqui, pode ser? Mas se você também não quiser falar, não tem importância, tá? Mas não pode brigar, viu, gente? Ana Luísa já está querendo falar. Eu não. Marcos deve estar querendo falar. Então, vamos lá. Uma vergonha. Vamos começar com a Ana Luísa, então, já que a letra dela é o A, né? Ana Luísa, me dá um exemplo bíblico de um relacionamento de Deus e o homem. De Deus. Adão. Hã? Adão. Adão. E se você Falou fosse dar uma moral, um aprendizado para você, já que você escolheu Adão, o que você ia falar? Um aprendizado com Adão? Com esse relacionamento. Uai, cara, a vida Adão pisou na bosta, né? Assim, Adão era criado por Deus, Deus ia visitar ele todos os dias para conversar, Deus deu a ele a liberdade dele poder escolher o nome dos animais, das plantas, deu trabalho para ele, deu tudo que ele podia ter para viver bem, deu a esposa para ele, né? A carne da carne, ossos dos ossos. O relacionamento que Adão teve com Deus, acho que ninguém depois disso teve igual. Tem um melhor. Posso falar outro? Pode. Moisés. Eu acho lindo o relacionamento que Moisés teve com Deus. Mesmo a fidelidade de Moisés com Deus. E quando Moisés ficou 40 dias lá no monte para escrever as tábuas, desceu, quebrou as tábuas que Deus tinha falado para ele escrever. Eu vejo o cuidado de Deus. Deus podia ter falado assim, não, então vou largar de mão desses mandamentos aí. Deus escreveu com as próprias mãos os mandamentos, né? Então, não foi escrito por mãos de homens. A segunda pedra de mandamentos foi Deus que escreveu. A não desistência que Deus tem de se relacionar com o homem. Acho que Deus está sempre renovando a sua maneira de relacionar com o ser humano. Eu acho lindo o jeito que Moisés se relacionava com Deus. Primeiro que apareceu por uma sarça ardente, né? Ninguém ia ver uma planta pegando fogo conversando, ia sair correndo. Mas Moisés não teve medo.
o quanto que Deus provava a sua fidelidade quando o povo duvidava de Moisés e quando Deus usava a vida de Moisés para provar o contrário. Eu ia completar você. E o tanto que Moisés foi insistente. E tipo, Deus também estava pensando em desistir, né, do povo. Esse povo só quer adorar outros deuses. Aí Moisés falou assim, não, Deus, vamos ter compaixão, né? Vamos lá, vamos desistir, não. Esse jeito, porque assim, às vezes a gente pensa, Deus sabe todas as coisas, Deus já tem tudo escritinho, mas a gente pode conversar com Deus, falar assim, Deus, mas isso aí, isso assim. Deus, às vezes a gente pode pensar que Deus é uma pessoa, a gente só não vê, mas a gente pode escutar e falar também. E ele não desiste, né? Com que Deus... Outra pessoa que eu ia falar era o profeta Elias. Ele estava ali na caverna e Deus falou assim, opa, peraí, sua caminhada não acabou, não. Medroso. Verdade. O de Adão eu nem tinha pensado quando eu estava fazendo o estudo. Mas o de Adão, uma coisa que eu ia pegar para mim tomar cuidado é não perder. Apesar que Adão não perdeu, mas se você for olhar, Deus visitava eles todos os dias, né? No Jardim do Éden. Então, ele perdeu um pouco. Vamos colocar assim, se ele tinha 100%, ele perdeu 50%. Acho que Deus. A gente podia pensar que, tipo assim, Adão tinha oportunidade de abraçar Deus, de chegar perto, de conversar. A gente pode comparar com a pandemia, né? A gente tinha tanta oportunidade de abraçar as pessoas, de chegar perto, de conversar. E hoje a gente está restrita a isso. E o tanto que tu tem sentido falta, né? Eu tenho. Quanto que faz falta. Então, dá. Andressa, você tá na aula? Tá na aula. Tô. Então tá, depois eu te pergunto. Diana! Não. Você fala se eu tô na faculdade? Fala de novo. Tô na faculdade não, hoje é a semana do CFI. Então tá. Fala aí para mim um relacionamento entre Jesus e o homem. Um exemplo. Eu acho que foi Jesus ali na cruz, né? A hora que ele conversa com os que estão juntos com ele crucificado, né? Onde um se arrepende e o outro não. Acho que aquele relacionamento ali foi um pequeno, assim, foi um momento pequeno, mas foi um momento, assim, crucial ali para a vida deles, né? Infelizmente, um não escolheu, não viu ali, né, algo diferente. Mas o outro aproveitou, né? Para que Jesus tivesse misericórdia. Aproveitou 100% o minutinho que ele teve com Jesus, né? Verdade. Outro também, assim, bem interessante é de João, né? Discípulo amado. Imagina. Tanto que ele teve um relacionamento com Deus. A gente pensa também em Judas, né? Porque foi alguém que traiu Jesus e Jesus quis ter uma comunhão com ele. Igualmente. Eu sei que você vai me trair, mas eu vou te colocar sentada aqui, nós vamos partir o pão. E ainda deu um beijo, né, em Jesus. Verdade. Vai guardando aí, gente. Pedro Pereira. Não vale. Ele não sabe isso. Fala um relacionamento aí que deu certo. Você sabe. O que ela vai perguntar. Sabe o que eu vou falar. Dá um exemplo aí de um relacionamento bíblico de pai e mãe. Não vai pesquisar no Google, não. João Batista, Pedro. O pai de Jesus, Pedro. Nossa. Pai e mãe. João Batista, Pedro. João Batista. A mãe de João Batista, Isabel lá. Pai e mãe. Zacarias e Isabel. Então, vou explicar. Ou pai com filho, ou mãe com filho. Nossa, eu sei. Entendeu?
Não entendeu? Passagem que fala sobre isso Fala é... aí, João Vitor. Passagem que fala sobre isso é Gênesis 2:24, que fala que, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apagar-se-á a mulher, e serão ambos uma carne. A cumplicidade entre o marido e a esposa é algo que dá segurança aos filhos. Eles percebem, quando os pais se dão bem, que existe amor e respeito na relação. Gostei. Certinho. Agora eu vou trazer um exemplo que depois você vai pensando aí, Pedro. Ó. Então fala. Não, José e... Jacó. Não pode Então entrar. tá. Maria e José, o João Neto falou. Entendi. Jacó, o pai dele é Jacó. Entendi o que você falou, Pedro. Posso falar outro? Pode. Ana, a mãe de Samuel, suplicou tanto para ter um filho, né? Muitos achavam que era até loucura o jeito dela orar. E ela teve um filho prometido. Imagina a aceitação de Samuel, quando ela levou ele. É o Rei Leão. E aquele momento em que, eu não sei assim, se é bem um relacionamento, mas Abraão ali, quando ele vai entregar Isaac para Deus. É, sim. E assim... É um relacionamento triplo, né? É uma conexão entre Isaac, Abraão e Deus. É massa. Pode terminar, Andressa. Não, já terminei. É porque eu acho que assim, ele teve um relacionamento com Deus, de confiança, e aí ele pega seu próprio filho, né? Que tipo. Mas imagina, Andressa, completando aí o que você está falando. Quando Abraão foi, que Deus pediu ele para fazer o holocausto, né? E só tava ele e Isaac. Imagine o coração de filho de Isaac. Gente, isso é lindo demais. O coração dele assim, olhando, ai, pai, mas cadê o cordeiro? Mas ele sabia que estava nas mãos, né? O pai estava cuidando. Não, se meu pai sabe o que está fazendo. Isso é bonito demais, gente. É verdade. E tem um que pode nos ensinar também ao filho pródigo, né? O que ele fez? Ele pediu tudo, sua herança ali, e foi para o mundo, e depois o que ele fez? Ele gastou tudo e se arrependeu, né? Então, a gente pode tirar um relacionamento bíblico com o pai, com Ana, igual a Ana Luísa falou, Samuel, igual a Andressa falou. Se a gente for olhar, gente, de vários ensinamentos a gente vai tirar. Né? Samuel, ela foi, entregou Samuel ali, e Samuel aceitou, não, minha mãe, né, me entregou aqui, então eu vou ser obediente ao profeta Eli, né, eu vou aprender, né, então a gente vai aprendendo com isso. E agora eu quero perguntar, deixa eu ver, outra pessoa aqui que eu vou perguntar, já não vou deixar. Isaac, você tá aí? Tá, não. Acho que não tá. Pergunta, quer falar? Vá. Final da reunião. Ah, tá, calma. Você tá aí não, Isaac? Saiu? Então tá. Letícia, você tá aí? Você quer participar? Então tá, quem pode me falar um relacionamento de amigo na Bíblia? De amizade. Eu deixo você falar, Marco. O Marcos não falou ainda. De amizade, Marco Túlio. Depois fala que é eu que conversa, já falou 5 vezes.
Flávia, Fala aí, eu tô aqui Letícia. tendo te respondido antes. Um relacionamento de amizade. Ih, fala aí. Ruth e Noemi. Ruth e Noemi. Lindo. Lindo mesmo. Verdade. Alguém tem outra aí para falar? O Vitor Vitor O falou amigo de no Deus, chat. Jesus e Lázaro, e o Jonas falou Moisés e Arão. Ah, tá. Jesus e Lázaro. O O Vitor João falou. Vitor falou também. João Vitor, o que você falou? O amigo de Jesus, né? Abraão. Brown. Tem outro também, que é uma amizade muito bonita, de Jonathan com Davi. Lealdade, né? E agora um Daniel relacionamento. também e os amigos dele que não se curvaram perante o rei. Isso, também. A relação de Jesus com João Batista, né? Quando Maria chega lá, Isabel tá grávida e ele sente que Jesus chegou. Mesmo sendo um bebezinho, ele já tinha um laço ali. Verdade. Marco Túlio, fala aí num casamento. Relacionamento entre homem e mulher bíblico. Casamento? É. Você que vai Salomão e mais a na porta, Sunamita. assim. Quem? Salomão e a Sunamita. Salomão e Sulamita? Isso é Cantares, tá? O amado. Verdade. Também tem um também muito bonito, que é Isaac e Rebeca, né? Show. Muito bom. Adão e Eva, é isso aí, João Neto. Então, gente, se vocês analisar, todos aqueles ali na pirâmide, Trindade, pai, mãe, irmãos, a gente deu exemplos aqui que tem na Bíblia, desses relacionamentos. Todos aqueles que tá lá na... que estava naquela pirâmide que eu fiz. Então, se a gente for, né, se a gente for procurar um manual, a Bíblia é o nosso manual. Ela vai nos mostrar como que eu vou me relacionar com Deus. Como que eu vou me relacionar com Jesus? A Bíblia nos mostra, né? Um exemplo de relacionamento, né, de amigo, um exemplo de relacionamento que foi, né, bonito, que eu vejo assim de Jonathan e Davi, porque eles foram assim, né, fugiu a palavra, eles foram bem, eles tinham um elo assim de tanta amizade, de tanta, ai, fugiu a palavra que eu ia falar. Cumplicidade. E também a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, e lá, igual a Letícia falou, o de Ruth é um dos versículos que eu quero deixar para nós. Lá, quem quiser abrir aí, ou então eu vou ler aqui também. Ruth 1,16. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Depois, Ana, você abre para nós 2 Reis 2:2. O Ronaldo abre para mim 2 Coríntios 6:14. Vamos lá. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Igual a Letícia lembrou, do relacionamento de Ruth com Noemi. Disse assim, disse porém Ruth, não me insiste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E nesse relacionamento, o que aconteceu? Ela escolheu andar com Ruth, né?
E essa escolha dessa amizade, de continuar nesse relacionamento, trouxe uma bênção na vida delas. Porque, querendo ou não, elas foram para uma terra estranha, estavam numa terra estranha, mas aí o que aconteceu? Noemi, depois ali ela encontrou, né? Ela estava colhendo, pegando os restos da plantação e encontrou uma pessoa, né, que depois recebeu ela e abençoou ela. Então, essa fidelidade no relacionamento trouxe esse benefício para elas, né? Então, eu vejo assim que ela, igual o pastor Raimundo pregou, né? Quando a gente está na visão, a gente recebe os benefícios. Agora, quando a gente sai da visão, a gente também perde. Então, vamos lá. Lê para mim, Ana, 2 Reis 2:2. E no caminho, Elias disse: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não deixarei. E assim os dois foram até Betel. Esse é um outro que foi até eu que citei, né, do profeta Eliseu, né? Ele queria ser tanto, porque ele via em Elias, ele via nele um exemplo. O tanto que quando ele foi levado, o que ele pegou? A capa dele, né? Porque ele via nele. Quando a gente vê em alguém algo assim que nos traz benefícios, quando a gente olha para uma pessoa, a gente tem que se relacionar com ela. Tipo assim, se você olha para uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa é uma pessoa de Deus, aquela pessoa é uma pessoa que você vê, ela tem uma vida de oração, ela tem uma vida da leitura da palavra. Com quem que você vai escolher? Você vai escolher relacionar com essa ou com aquela pessoa que, né, não tô aqui, gente, julgando ninguém, né? Mas eu vou dar só um exemplo. Você vai com aquela pessoa que você nem vê ela nem carregar uma Bíblia, na hora que o pregador tá falando lá, vamos abrir a Bíblia no livro tal, a pessoa nem tá... Eu, por exemplo, gente, eu vou ser amiga dela, mas um relacionamento com ela, como que a gente vai trocar experiências bíblicas? Então, eu vejo, assim, que Eliseu viu isso em Elias, e tanto que ele quis relacionar com ele. Ele falou para ele, não, viva o Senhor e a tua alma, que não te deixarei. Então, onde que ele estava atrás. Né? Isso é muito gostoso num relacionamento, quando a gente vê aí. Renato, você está aí? Leia 2 Coríntios. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Essa é uma dica que eu quero deixar para a gente. Como que eu vou ter um relacionamento, né? Se eu estou na luz, como que eu vou relacionar com uma pessoa que está nas trevas? Eu posso me relacionar? Posso. Mas eu tenho que ter um cuidado muito maior. Porque eu não posso me relacionar com ela, por exemplo, se eu estou numa roda dos escarnecedores. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Eu posso ser amigo? Eu posso? Pode, gente. A gente pode ser amigo, né? Das pessoas, dos nossos familiares que não conhecem a Deus, dos nossos amigos que não conhecem a Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa comunhão entre as trevas e a luz. Porque não tem jeito de ter. Não tem jeito. Você pode, sim, orar por ela, aconselhar ela, mas não viver na mesma prática que ela vive. Não se relacionar, por exemplo, com as mesmas pessoas que elas estão se relacionando. A gente tem que tomar esse cuidado. Né? Agora nós já estamos entrando nos amigos. E lá em Efésios... Não, desculpa. Lá em Provérbios 13, no versículo 20, fala assim... Completando essa dica que eu deixei em Coríntios, ó, Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal.
Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Se eu ando com sábios, eu vou ser sábio. Se eu ando com aquele que tem temor a Deus, eu vou começar a observar, nossa, será que eu tenho temor a Deus? Mas aquele que anda com os tolos acabará mal. Porque se você andar tão grudado com ele, se ele cair no buraco, você vai cair também. Então, a gente tem que tomar cuidado. E lá em Salmo 133:1, fala assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Então, isso é muito bom, gente. A gente se relacionar é muito bom mesmo. Olha aqui, uma coisa que eu escrevi, ó. Fomos criados como seres relacionais. Desde o princípio, a Bíblia nos mostra que Deus criou-nos para relacionamento com Ele. Tá tudo completando aquilo que eu falei no começo, ó. Com o mundo e com as outras pessoas. Deus formou todo o universo e fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, de forma a que esse se relacionasse pessoalmente com o Criador. Acrescentou peças fundamentais à realidade humana, como a natureza, os animais, a vegetação, os rios, os mares, possibilitando um novo tipo de relacionamento do homem com o mundo e toda a sua volta. E depois disso, Deus fez o quê? A mulher, como parceira idônea para o homem. Essa companheira lhe corresponderia e viveria ao lado dele em família e constante comunhão. Isso tudo aqui é na criação. Então, desde quando Deus criou, foi na criação e criou, né? E criou os vegetais, e criou os rios, e criou os mares. Ele criou isso para que o homem tivesse um relacionamento, né? Para que o homem tivesse em comunhão. E também com o próprio Deus, né? Nós não fomos feitos para viver isolados um do outro. Precisamos nos relacionar pessoalmente com as pessoas, apesar das dificuldades que essa convivência pode acarretar. Mas qual o padrão que nós temos que ter? O padrão de Jesus para o nosso relacionamento, que é ter comunhão, com base aonde? Qual é o padrão que nós temos que ter? O de Jesus. Por quê? O relacionamento dele foi baseado no quê? No amor. Isso é visto, inclusive, na forma como ele nos orienta a tratar nossos inimigos. De novo, está falando os inimigos. Por quê? Jesus, ele quis mostrar para nós que não ia ser fácil a gente se relacionar. Como ele ensinou a orar, que ele fala, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo aqueles que têm, né, nos ofendido, ele também aqui nos ensina em Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Então, o amor é a base desse relacionamento, do nosso relacionamento, tanto com Deus, tanto com Jesus, tanto com o Espírito Santo, tanto com o pai e com a mãe, quanto com os amigos, os familiares, né? Em todas as nossas fases da vida. E se você for ver uma criança, quando ela se relaciona muito com a pessoa, ela fica tão apegada nela que ela nem dá os braços para outro, não é? Então, e quando nós somos adolescentes, vocês veem que o grupinho ali é porque achou uma comunhão. E assim nós devemos ser, com a Trindade, com nossos pais e com todos. Como eu disse, relacionamento é uma coisa assim que é muito, se você for olhar, muito vasta esse estudo. Porque aqui nós podemos falar de um relacionamento, a gente pode se aprofundar em falar como que eu vou me relacionar melhor com Deus. Com Jesus. É aqui, ó. A Bíblia vai nos dar essas instruções. A gente pode seguir o exemplo de Moisés, a gente pode seguir, né, tomar cuidado para não perder, né, aquela comunhão, para manter ela sempre constante, não perder como Abraão, como Adão. Todo esse manual nós vamos encontrar onde? Na Bíblia. E ter um relacionamento, como dizem Provérbios, né? Vamos procurar ter esse relacionamento. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio.
mas o companheiro do tolo acabará mal. Então, né, isso que eu queria deixar, assim, um pouquinho daquilo que Deus ministrou no meu coração sobre relacionamento. E se alguém quiser completar, eu deixo, tá? Fala alguma coisa para completar? Então, tenta ficar rindo, não, Luiz. A questão quando a gente pensa muito sobre relacionamento, eu tenho pensado muito sobre isso. Quando a gente vê Jesus, né, ali na cruz e quando rasga o véu, Tyson vai latir. Deixa eu latir. Mas quando ele rasga o véu, a gente vê o quanto também Jesus se importa no relacionamento com a gente, né? Porque ele nos traz de volta para si. Não porque a gente merecia, mas porque ele queria se relacionar com a gente. E muitas das vezes a gente passa, assim, uma semana, sabe, meses, sem ao menos tirar um tempo para Deus. Ao menos tirar um tempo, assim, para estar em intimidade com Ele. Eu vejo tanto que isso faz falta na minha vida, na nossa vida. Então a gente precisa aprender mais sobre também o Espírito Santo. A gente traz muito sobre o Espírito Santo, sobre a nossa vida, e ele está dentro de nós, mas muitas das vezes a gente não volta para si e pergunta assim: e aí, Espírito Santo? O que será? O que o senhor acha? Né? O senhor está dentro de mim? Eu acho que muitas das vezes a gente se esquece disso porque a gente está muito preso a esse plano terreno, aquilo que a gente se vê. E Deus nos manda voltar os olhos para aquilo que não se vê, né? É para uma mentalidade totalmente diferente, uma mentalidade do reino. Então, assim, eu vejo o quanto é importante, o quanto Cristo priorizou isso. Até mesmo em Adão e Eva, ele podia muito bem fulminar eles ali, porque eles tinham pecado e a morte podia chegar naquele momento, morte física e espiritual. Mas ele pega, faz o sacrifício e põe e veste pele neles e mostra ali uma parte da graça dele para com eles. E a gente vê quando Sete nasce, Sete representa muito a volta da comunhão entre Adão e Deus, né? Porque ainda tinha princípio, Adão ainda tinha princípio. A gente vê muito também Davi, que era um cara totalmente, talvez, rei, governador de muitas coisas, mas Davi, ele sempre queria estar em intimidade, por isso que Davi é um dos representantes maiores de Cristo, veio da linhagem de Davi. Por quê? Porque era um cara que priorizava o relacionamento. Podia ter um castelo lá magnífico, mas Davi ele priorizava, estava ali na tenda com Deus, e é por isso que ele quis construir algo para Deus habitar, né? Que Salomão que. Mas eu vejo que quanto nós não damos importância a esse relacionamento com Deus, e quanto eu preciso dar importância com isso. E Davi, né, Marco Túlio, ele queria tanto relacionamento, ele se preocupava tanto com o relacionamento com Deus, que quando ele cometia alguma falha, algum pecado, ele ele procurava a Deus, né, mesmo que o pecado, né, falar assim, nossa, mas ele pecou feio dessa vez foi feio. Aí o que ele faz, né, lá no Salmo 51, ele procura quem? Deus. Ele se coloca diante de Deus. Então, ele era falho? Sim, ele era. Como nós somos falhos. Mas ele se achegava a Deus. Falou, Deus, né, eu estou aqui, eu pequei, né, mas traga de volta a alegria, me perdoa, né? Então, eu vejo também isso muito em Davi. Como ele se preocupava com o seu relacionamento com Deus. Muito bom isso. Né, Jean? Sim, eu ia falar. Mas, então, a gente vê a importância do relacionamento quando a gente vê que ele é um princípio bíblico também, né? O mandamento, o primeiro, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração. Então, vê que o fundamental primeiro é o relacionamento com ele. E depois, amarás o seu próximo. Eu vejo que uma das dificuldades que a gente tem é quando a gente pensa muito em nós mesmos, né? Que o relacionamento com outra pessoa não vai
falar de nós, né? Mas a gente se esvaziar de alguém para se esvaziar de nós para conseguir entender o outro. Eu tenho um exemplo prático de aconteceu comigo ano passado, quando eu machuquei. Tem um irmão aí, o Marco Túlio, meu irmão camarada, que renunciou a algumas coisas para estar comigo no momento difícil, que foi quando eu machuquei. Sabe, isso é uma forma de relacionamento, de estar junto, ter amizade. E a gente vê Jesus. Um dos maiores ensinamentos que ele deu pra gente é quando ele lava os pés dos discípulos. E aquilo ali quebrou todo mundo, porque eles não estavam esperando a atitude daquela de Jesus. E isso mostra muito pra gente também sobre a renúncia do nosso ego, do nosso orgulho, para poder cuidar do nosso próximo. Eu queria só ler o que eu estava aberto aqui, em Gálatas capítulo 6, só 10 versículos, rapidinho. Da parte 1 até o 5, o título é assim, o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Fala Irmãos, aí, o que você está lendo? Gálatas 6, do 1 ao 10. Peraí. Aqui é do 1 ao 5, minha Bíblia ela dividiu em duas partes. O auxílio mútuo com o próximo e a nossa responsabilidade pessoal. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. E do 6 ao 10, ele vai falar de uma recompensa. O que a pessoa semear, isso também colherá. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus ninguém se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu parei. Nossa, isso aí, ó. A minha também divide igual a sua, que o homem semeia, isso também se fará. Amém. Alguém mais quer compartilhar mais alguma coisa para completar? Amém, gente? Um de cada vez. Amém. Amém, gente. Então é isso que a gente... Alguém quer completar, então? Mais alguma coisa? Foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração, né? O Jean encerrou aí bem, né? Deixando os princípios para nós. Então, né? Nós somos um grupo de jovens aí, adolescentes, que um ajudar o outro, isso a gente vai estar plantando para a gente colher. Então, se vocês precisarem, né, de mim, estou aí. Viu, Felipe? Seja bem-vindo mais uma vez, né? A Daiane aí, que são os mais aí, né? A Letícia, que está agregando. Olha, agora o Felipe apareceu, ó. Seja bem-vindo, viu, Felipe? Obrigado. Se quiser participar com a gente, né? Toda terça-feira a gente está aqui, né? Para você aprender um pouco, aquilo que você tiver dúvida também, você pode estar perguntando, talvez você fica meio acanhado, escreve lá no chat que nós põe lá. Nós responde lá, viu? Vem mais participar com a gente no domingo, na quinta-feira, no culto. Você vai estar... Né, que tem uns adolescentes aqui que faz até caminhada. Se você quiser fazer caminhada, quiser emagrecer, viu? Tem uma turminha aqui que faz. Tem a turminha que gosta de ir pra cachoeira. Tô precisando, hein? Tô precisando fazer caminhada, hein?
Tem uns que vai de bicicleta, não sei qual que é o seu estilo, não, mas aqui tem, viu? Tem um sedentário que não faz nada. É o Jean. O Jean, Felipe. Esse aí. Eu sou desse também. Eu não faço parte disso. Não. Você é do sedentário, Felipe? Ah, não tá, você tá na minha ali, então, né, Letícia? Jean. Ixi, eu Não tô sou junto sedentário, com não. o grupo de sedentários. Você tá do sedentário, Letícia? Tô precisando fazer uns exercícios, viu? Tá difícil, né? Você vê a perseguição que eu sofro, Letícia. Né? A gente quer o melhor para você, seu preguiçoso. A Flávia falou que jovem adulto é até 26 anos. É, jovem, né? Então, assim, começar a fazer uma campanha pro Jean, né? Ai, Porra. Já vai ser discípulo do Saulinho, já. Vai ter que pedir bênção, Saulinho. Tô esperando em Jesus. Jesus, tô esperando Jesus. Só Jesus salva. o Vitor, né, Vitor? Ficou caladinho, Giovanni. A gente gosta de ouvir os irmãos falar, viu? Nicole falou nada. Mas ela saiu. Tá aí. Diz amém. Pode sair? Aí mesmo, né? Diz amém, viu, gente? Eu fico feliz da gente, né, tá tendo essas terça-feiras compartilhando da palavra do Senhor. E esse é o caminho. Amém? Ronaldo quer falar? Peraí. Quer falar, Ronaldo? Não, a questão é que... Não, só falar uma coisinha que o relacionamento, cara, que a gente tem que ter, igual a gente falou, igual a falou assim, tem pessoas aí que tá fazendo caminhada, né, e outros lerem a Bíblia, outros buscam a palavra de Deus, e o relacionamento é isso. A primeira coisa que a pessoa tem que ter, tem que querer, é se relacionar. A Flávia sempre fala isso comigo, né? Pegar até um gancho dela que ela fala sempre pra mim. Eu gosto muito de conversar. Então, assim, a gente tem que conversar, né? E ela gosta muito de conversar, eu já fico meio caladão, assim, na minha. Então, assim, a gente tá até explorando, assim, algo nosso, assim, né? E você tem que relacionar. E Deus também, a gente tem que relacionar com Ele. Pois a gente leu no 2 Coríntios aí, é um versículo muito polêmico, que a gente vive... Tem o nosso ciclo social cristão, mas também você tem um ciclo social. Você trabalha, você está na faculdade, a faculdade ainda não voltou, mas tem escola, tem tudo isso. E a gente tem que saber com quem a gente anda, e a gente tem que ser luz, a gente tem que ser diferente. E quanto mais se relaciona com Deus, aí é a diferença. Igualzinho foi falado na igreja esse final de semana. Quanto mais relacionamento com Deus tá bem, tudo vai ser bem na sua vida, né? Então, a gente tem que procurar ter relacionamento mesmo com Deus, estar super bem em todos os sentidos da nossa vida, espiritualmente, buscando a Deus. Nunca se esquecer dele, né? O maior relacionamento que a gente tem é com Deus mesmo. Quanto mais relacionamento você tem, a gente tem vários exemplos na Bíblia. Mas um dos maiores relacionamentos, para mim, que eu acho, foi de Jesus com o Pai. Aí não tem diferença, aí foi top. Ele sabia de tudo. Assim, de tudo que Deus tinha muitas coisas que às vezes ele não falava para Jesus, né? Eu penso assim, posso estar errado, mas um relacionamento muito forte. Jesus e Deus é maravilhoso. Então, assim, é o caminho que nós temos que trilhar esse. Se Deus quiser, daqui um dia nós vai fazer um cultão de sábado aí para nós fechar com chave de ouro. Amém. Glória a Deus. Amém? Sem nada mais a dizermos? Jean, ora por nós aí. Terça-feira estamos aí, viu, gente? Ora pelo João Neto.
Ore pelo João Neto, tadinho. João Neto tá triste. Deixa eu ver a cara dele. Fica assim, não, Ai. João. Vamos orar pelo Matheus também, a família dele, Matheus. Deixa ele falar, Marco Túlio, João Neto. Vai, pra falar. O quê? Vai. O Babi morreu. Tá bom. Tá triste. Jean, Não, ore né? pelo- Pensa que sobrou o outro cachorro, cuida do outro cachorro. Vamos celebrar quem está em vida, né? Deus levou um, mas deixou outro para você. Thais agora vai morar lá dentro da casa agora. Vai ficar lá Então, com ó, você. olha que bom. Cachorro, vai ficar um cachorro dentro de casa, né? Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento de aprendizado, Pai, de compartilhamento da tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada um, Pai, que renuncia um tempo para estarmos aqui junto, Pai, para glorificar o teu nome. Quero te agradecer pela vida da Flávia, Pai, pela sua casa, que trouxe esse estudo. Agradecer pelos nossos visitantes, Pai, que estiveram conosco essa noite. Quero apresentar ao Senhor, Pai, a vida do nosso pastor e da sua casa, Pai. Que o Senhor possa, através do teu Espírito, Pai, consolar e confortar o coração de cada um, Pai, trazendo entendimento sobre o teu propósito, Pai. Guarda o coração do João Neto, Senhor, que ele tenha paz no Senhor, Pai. E entendimento, Pai, sobre essa parte da vida, Deus. Abençoe, Pai, a nossa noite de descanso, Pai. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, Pai. Porque nós reconhecemos, Pai, que somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. E sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus, aleluia. Quinta-feira na igreja. É nóis. Isso aí. Falou. Alô, galera. Falou. Tchau. Obrigado.